Graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã, que acompanha o Devocionário. Eu estou aqui hoje para mais uma série, mais um combo de reflexões que eu fiz. Geralmente os devocionais que eu trago para vocês são frutos, pequenos trechos daquilo que eu ministrei aqui na IBV de Nova Friburgo. E recentemente eu preguei a respeito do livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, do verso 13 até o verso 16. Então eu quero te propor hoje a começar uma caminhada comigo, calma, reflexiva, mas muito profunda nesse livro e nesse trecho que tanto edificou a minha vida. Então eu te convido a dar uma pausa nesse vídeo, pegar a sua Bíblia e abrir em 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Nós leremos hoje o verso 13. Vamos lá? Então eu espero que você já esteja com a sua Bíblia aí e que você observe com atenção enquanto eu leio para você o verso 13 do capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, que diz o seguinte: Portanto, nunca deixamos de agradecer a Deus, pois quando vocês receberam de nós a mensagem dele, não consideraram nossas palavras meras ideias humanas, mas aceitaram como palavra de Deus, o que sem dúvida são. E essa mensagem continua a atuar em vocês, os que creem. Primeira parte desse verso é lembrar que Paulo está feliz, dizendo: olha, a igreja de Tessalônica, vocês alegram no meu coração. E eu oro a Deus, sempre louvando a Deus, porque vocês receberam, quando nós pregamos o evangelho, quando nós pregamos da palavra, vocês receberam como palavra de Deus e não como uma mera ideia humana. Bem, esse texto me levou a uma pergunta, e a pergunta é: como eu tenho recebido a palavra de Deus? Bem, os Tessalonicenses receberam como palavra de Deus, isso quer dizer de maneira verdadeira, de maneira operosa, ou seja, eles não só ouviram e falaram: caramba, interessante essa ideia, mas eles entenderam que aquilo que Paulo estava pregando era a palavra de Deus, o poder de Deus, a vontade de Deus. Que Deus? O Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador, o Deus que governa sobre tudo. E por isso eles começaram então, no final do verso 13, a se mover, a tomar uma atitude diante daquela palavra. E quando eu lia esse trecho e pensava ao longo das semanas antes de preparar o esboço e a pregação que ministrei aqui na IBV de Nova Friburgo, eu fiquei pensando sobre essa pergunta e eu quero te fazer hoje nesse tempo devocional. Como que você tem recebido a palavra de Deus? Quando você vê um devocional como esse, quando você vê uma pregação na internet, ou quando você vai ao culto de domingo e ouve ali um pregador abrindo a Bíblia e lendo a palavra, te instruindo na palavra de Deus, como que o seu coração geralmente recebe? Recebe como interessante, vou pensar sobre isso, mais uma ideia, gostei, não gostei, acho bom, vou pegar, não vou fazer. Qual é a atitude que você tem prática quando a palavra de Deus é pregada para você? Como está o teu coração? Como você está recebendo hoje esse trecho, essa palavra, esse versículo? Que versículo? E o que esse versículo está dizendo? Bem, de que o nosso Deus é poderoso, de que quando ele fala, nós devemos acatar com verdade e não ficar duvidando. Estamos numa era de muitas informações e ideias, onde você passa o rios do que gosta e o que você não gosta, você deixa pra lá, dá o like. A gente tem escolhido informação, escolhido o que nós queremos ter e guardar como mensagem. Que não seja assim o nosso tratar com a palavra de Deus, que o que a gente lê, a gente possa entender que não é uma ideia de alguém, mas a palavra do próprio Deus. E que isso então nos leve a uma postura de obediência, de posicionar-nos, de pedir ao Espírito Santo que nos ajude a nos mover de acordo com a palavra que temos recebido. Como você tem recebido a palavra de Deus? Essa é a pergunta para que você tire um tempo agora, ore, pense e fale com Deus aí a respeito de como tem sido a sua interação com a voz dele, com a vontade dele, com a palavra dele.